Uma menina de 3 anos morta depois de ser baleada dentro do carro da família por policiais rodoviários federais. Uma corporação que ganhou poderes, atuação política e aumentou seus índices de letalidade. Uma polícia que, assim como as outras polícias brasileiras, vive um sério problema de falta de controle externo. Eu sou Antônio Mami e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Segunda-feira, 18 de setembro de 2023. Dia em que Alana dos Santos Silva dedicou uma mensagem em suas redes sociais à filha Heloísa, de 3 anos, que morreu no fim de semana após passar 9 dias internada na Baixada Fluminense. A criança levou um tiro na nuca e outro no ombro durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal. Aspas aqui para a mensagem da Alana. Fico lembrando de tudo. Até quando vamos viver assim? Pessoas que eram para nos proteger, sendo tão despreparadas. Minha filha sofreu tanto, sentiu tanta dor. Lembro dos gritos de desespero da minha família e dela em especial, fecha aspas. O pai da Heloísa, William Silva, também escreveu uma mensagem, abre aspas para ele. Papai queria poder ter ido no seu lugar. Fecha aspas. A abordagem aconteceu na noite do feriado de 7 de setembro, quando a família da Heloísa, que é de Petrópolis, região serrana do estado, voltava de um passeio em Itaguaí, na Baixada Fluminense. Estavam no carro ela, os pais, a irmã mais velha, de 8 anos, e uma tia. A família passava pelo conjunto viário do Arco Metropolitano no caminho de volta para casa quando tudo aconteceu. A Polícia Rodoviária Federal estava parada ali no momento que a gente passou. A gente passou, eles vieram atrás. Aí eu falei, bom, tudo bem, mas eles não sinalizaram para parar. E aí, como eles estavam muito perto, eu resolvi, dei seta e nesse momento que o meu carro já estava quase parado, eles começaram a efetuar os disparos. A minha reação foi sair logo para eles pararem de dar tiro, para eles verem que tem família ali dentro. E aí eles pararam de dar tiro, cessaram. Eu coloquei a mão pro alto e saiu todo mundo, só a minha menorzinha que ficou dentro do carro. Aí foi a hora que eu entrei em choque, desespero. Esse que você ouviu é o William Silva, o pai da Heloísa, falando da abordagem policial numa entrevista para o programa Bom Dia Rio, da TV Globo, logo depois que a sua filha foi internada. Em depoimento para a Polícia Civil, os agentes rodoviários que participaram da operação disseram que acharam que o carro era roubado e que ouviram um disparo pouco antes de abrirem fogo. Um dos policiais rodoviários confessou que atirou no carro em que estava a Heloísa. O pai da menina disse não ter ouvido barulho de tiro nenhum antes da abordagem. Também disse que tinha comprado o carro que estava havia 2 meses e não sabia da procedência dele. Os 3 agentes que participaram da ação que resultou na morte da menina foram afastados. A Polícia Rodoviária Federal instaurou um processo administrativo e eles também estão sendo alvo de um inquérito penal. O Ministério Público pediu a prisão preventiva dos envolvidos, um pedido que acabou negado pela Justiça, e apontou que houve tentativa de inspetores da corporação de intimidar a família da vítima no dia da internação da menina. 28 policiais rodoviários federais estiveram no hospital em Duque de Caxias, onde a Heloísa foi internada. Segundo a tia da Heloísa, eles vasculharam o carro, que foi atingido por um tiro, e tiveram contato visual e verbal com a família. No pedido de prisão preventiva, a Procuradoria escreveu, abre aspas, a testemunha, no caso a tia, foi intimidada como forma de manipular a investigação e continuará a sê-lo caso não haja intervenção judicial, fecha aspas. A Polícia Rodoviária Federal disse que vai apurar os relatos de ameaça. O jornal Folha de São Paulo revelou nesta segunda-feira que circulou em grupos de policiais rodoviários um texto afirmando que, abre aspas, é inegável que a instituição precisa de um exercício autocrítico para corrigir rotas, fecha aspas. Antes de Heloísa ser baleada dentro do carro da sua família, a Polícia Rodoviária Federal já tinha participado de operações que deixaram 11 mortos no Rio de Janeiro em 2023. Esses episódios acompanham o crescimento da violência da corporação nos últimos anos. A Polícia Rodoviária Federal foi fundada em 1928 com o nome de Polícia das Estradas. Durante décadas, o órgão teve uma função de fiscalização,
vigiando e prendendo quem cometesse crimes nas estradas. Com a Constituição Federal de 1988, já de nome novo, a corporação ganhou poderes para patrulhar ostensivamente as rodovias no intuito de coibir crimes como o tráfico de drogas e de armas e contrabando. No governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, a Polícia Rodoviária ganhou poderes para participar de operações conjuntas conduzidas pelas polícias civil, militar e federal. Na prática, isso quer dizer que os agentes passaram a atuar longe do asfalto. Em 2021, policiais rodoviários participaram de uma ação para impedir um assalto a banco em Varginha, Minas Gerais. 26 pessoas apontadas como suspeitas morreram. A presença da corporação em operações em comunidades no Rio também aumentou. Uma delas, em 2022, resultou numa das chacinas mais letais da história do estado, na Vila Cruzeiro, com 25 mortos. Naquele mesmo ano de 2022, um caso envolvendo a Polícia Rodoviária Federal jogou ainda mais atenção sobre a violência de seus métodos. Genivaldo Jesus dos Santos foi abordado por andar de moto sem capacete em Umbaúba, Sergipe. Ele foi imobilizado, preso no porta-malas de uma viatura e asfixiado com spray de pimenta e gás lacrimogêneo. Ele se debateu até morrer, numa cena chocante gravada em vídeo. No começo de setembro, agora, a Justiça mandou a União pagar uma indenização de R$1 milhão para o filho do Genivaldo. O Bolsonaro terminou seu mandato com uma Polícia Rodoviária Federal que matava ao dobro do que quando ele assumiu. Em 2018, o número de mortos pela corporação foi 22. Em 2022, as vítimas fatais foram 44. Mas esse período não foi marcado só pelo aumento da violência da PRF. Foi marcado também por uma forte instrumentalização política. Quando o Bolsonaro viajava pelo Brasil, era comum ele visitar postos de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal e ficar acenando à beira da pista para motoristas. A corporação também escoltava o então presidente durante as suas motociatas, nas quais ele andava de moto sem capacete. A então primeira-dama Michele Bolsonaro chegou a posar para fotos uniformizada como uma policial rodoviária. Para além do plano simbólico, Bolsonaro também engordou o orçamento e aumentou o número de agentes da corporação. O então presidente chegou a cogitar um aumento salarial maior para a categoria do que para todo o funcionalismo público, algo que acabou não seguindo em frente. Para o comando da PRF, escolheu Silvinei Vasquez, um policial que tinha uma série de procedimentos administrativos contra si e que se revelou um bolsonarista de carteirinha no cargo. A ação mais ostensiva do Silvinei nesse sentido foi no dia do segundo turno das eleições de 2022. Naquele domingo, o então diretor da Polícia Rodoviária Federal contrariou uma ordem do Tribunal Superior Eleitoral e ordenou centenas de blitz em estradas pelo Brasil, principalmente no Nordeste, onde o Luiz Inácio Lula da Silva, adversário do Bolsonaro naquele segundo turno, era amplamente favorito. O Silvinei foi preso em agosto, no âmbito das investigações que apuram a escalada golpista para evitar que Lula assumisse a presidência. O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal também é investigado por se omitir diante de bloqueios ilegais em estradas logo após a eleição, bloqueios montados por bolsonaristas que não aceitavam o resultado das urnas. Ele também é réu por improbidade administrativa por ter declarado apoio público a Bolsonaro na campanha reeleitoral de 2022. A morte da Heloísa repercutiu no governo federal. O Lula disse em suas redes sociais que coisas como essa não deveriam acontecer. O advogado-geral da União, Jorge Messias, disse que mandaria apurar quais indenizações são cabíveis nesse caso. O ministro da Justiça, Flávio Dino, que é responsável pela Polícia Rodoviária Federal, disse que o procedimento administrativo contra os agentes foi instaurado no mesmo dia da abordagem. Mas a mensagem mais forte veio do Supremo Tribunal Federal. Veio do ministro Gilmar Mendes em mensagem publicada na rede social X, o antigo Twitter. Ele citou as mortes da menina e de Genivaldo e disse o seguinte, abre aspas, para além da responsabilização penal dos agentes envolvidos, há bem mais a ser feito. Um órgão policial que protagoniza episódios bárbaros como esses e que nas horas vagas envolve-se com tentativas de golpes eleitorais, merece ter a sua existência repensada, fecha aspas. A mensagem foi repudiada por integrantes da Polícia Rodoviária Federal. O mesmo texto que pediu uma autocrítica da corporação, aquele que circulou nos grupos de WhatsApp dos policiais, chamou a declaração de Gilmar Mendes de demagógica e leviana, que acontece, abre aspas,
em nome de uma caça às bruxas de cunho político-ideológico, fecha aspas. A sugestão do Gilmar de eventualmente acabar com a Polícia Rodoviária Federal é uma medida mais extrema dentro de um arco amplo de medidas para enfrentar um problema real de violência policial. Numa entrevista à revista Carta Capital em junho, o procurador Eduardo Benones, titular do Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial no Rio, disse que entrou na justiça para derrubar a portaria do governo Bolsonaro que autorizou a corporação a participar de operações conjuntas com outras polícias. Ele também disse que a polícia rodoviária está hipermilitarizada e que seus agentes se arvoram como investigadores, promotores, juízes e carrascos. Essa imagem ilustra bem a atuação de parte das forças policiais brasileiras, que atuam à margem da lei. Ou seja, o Benones está falando aí que os policiais rodoviários entraram num ciclo vicioso, do qual fazem parte também outras polícias. Polícias que deveriam ter o controle externo do Ministério Público, mas que, na maioria dos casos, veem os seus agentes ficarem livres de punição quando cometem excessos. No artigo publicado no fim de agosto no site Consultor Jurídico, os defensores públicos Domingos Barroso da Costa, Andrei Mello e Pedro Carriello disseram que o ponto final do descontrole das polícias é a substituição do Estado de Direito por um Estado de policialismo, no qual a força supera a lei. Nesse contexto, os policiais passam a deter o que os defensores chamam de verdade penal, ganhando poder não só sobre a liberdade, mas como também sobre a vida das pessoas. Algo que já é rotina especialmente nas comunidades e periferias das cidades brasileiras, deixando como vítimas sobretudo homens negros e jovens. Lugares onde o uso da violência em nome de uma ideia de segurança pública é regra e não exceção. Os autores desse artigo encerram o texto relacionando a falta de controle sobre as polícias com os ataques à democracia no Brasil. Eles citam inclusive a cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal, que está presa sob suspeita de ter tido um papel importante na invasão dos prédios dos Três Poderes em 8 de janeiro. Os defensores públicos dizem que, a julgar pelas investigações, agentes que ostentam medalhas e cintilantes estrelas em seus ombros teriam contribuído com os atentados, se aproveitando e confiando no estratégico descontrole externo por parte daqueles que deveriam fiscalizá-los. O fim de inverno está sendo marcado por uma forte onda de calor no Brasil. A Mariana Vick escreveu um texto sobre o que esperar para o verão no fim do ano. Esse material sai na Ponto Futuro, editoria do Nexo, que tem o clima como um dos seus temas de cobertura. Cidades como São Paulo, Curitiba, Cuiabá e Campo Grande estão entre as afetadas pelo calor intenso que já dá as caras no Brasil desde o fim de semana. As temperaturas mais altas que o comum para essa época do ano se devem à chegada de uma onda de calor que deve atingir o pico a partir do próximo sábado e ser mais forte nos estados do Centro-Oeste, embora vá afetar praticamente todo o Brasil. Com essa onda de calor, esse inverno termina com temperatura mínima e máxima acima da média histórica em grande parte do Brasil, segundo a meteorologista Estael Cias, da empresa Metsul, com quem eu conversei. Isso é resultado da influência do fenômeno climático El Niño, que aquece as águas do Oceano Pacífico Equatorial e foi declarado oficialmente em junho. É normal em anos de El Niño que o inverno seja mais ameno e até mesmo tenha temperaturas acima da média, segundo a Estael me contou. Ela também disse que o que está acontecendo agora, essa onda de calor, é resultado do fim da estação seca, que em algumas regiões do Brasil costuma ser bem definida nos meses de inverno. Várias semanas de domínio de ar seco e quente geraram o que a meteorologista chama de uma cúpula de calor no país. Essa onda de calor não é uma garantia de que o verão também vai ser quente desse jeito, como muita gente pode pensar. Com a influência do El Niño, a expectativa para o fim de 2023 e começo de 2024 é de mais chuvas em áreas como o centro e o sul do Brasil. Por causa da umidade, extremos de calor como o de agora acabam não acontecendo, a não ser que haja uma seca. Mas, em geral, a gente deve ter sim um verão quente e abafado, já que vai ter calor e umidade, que são dois ingredientes que geram essa sensação de abafamento. O texto da Mariana você lê em nexojornal.com.br/Ponto Futuro. Da violência da Polícia Rodoviária Federal ao calorão do fim de inverno no Brasil, durma com essa. Com roteiro, apresentação e produção de Antônio Mami, apresentação de Conrado Corsaletti, edição de texto de Aline Pellegrini, participação de Mariana Vick e edição de áudio de Pedro Pastoriz,
Termina aqui mais um Durma Com Essa. Até amanhã.